Bom dia, já é boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Para quem me conhece, né, já sabe que eu sou conhecida como professora Chaguinha Nascimento. E eu sou brasileira com muito orgulho. Sou nordestina com muito orgulho, muito orgulho. Voto em Lula e não sou analfabeta. E voto em Lula desde a primeira eleição. E nem por isso, desde a primeira eleição, eu era analfabeta. Eu já era professora. Então, assim, hoje nós estamos decidindo a vida do país. Nós não estou decidindo só a minha vida, nem a vida dos meus filhos, nem a vida dos meus netos. Nós estamos decidindo a vida e o rumo do país. Nós tivemos uma pessoa, 4 anos, que nunca mostrou propostas para o país, né? Um presidente que brincou com a cara do brasileiro, que imitou pessoas com sintomas de Covid, não teve empatia com as mulheres, principalmente com as jornalistas, e usou frases horríveis contra as pessoas que iam perguntar sobre o Covid, né? Tipo, eu não sou coveiro e daí eu não sou coveiro. Vai procurar vacina na casa da sua mãe. Quem sabe se tomar a vacina não vai virar jacaré. Então, essas eram as coisas que o presidente, esse inonimável, falavam para as pessoas. E eu não acredito que as pessoas não escutaram ou não viram isso. Eu não acredito. Ou essas pessoas que ouviram não entenderam. Ou se ouviram e não entenderam, foi porque não quiseram. Porque ele foi muito claro. Ele foi muito claro contra as vacinas. Ele foi muito claro contra as vacinas. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar isso. Ele foi o tempo todo um negacionista. Escondeu das pessoas seu cartão de vacina, não mostrou. Se tomou, escondeu, não mostrou. Que eu não acredito, eu acho que ele tomou. Eu acredito que ele tomou. Mas para mostrar às pessoas que ele era o bam, então ele não tomava, ele ia para as manifestações, ele tocava nas pessoas, ele não respeitou as pessoas, ele tirava a máscara do rosto de crianças. Vocês, tem muitos vídeos por aí, vocês podem, tudo que eu estou falando aqui, vocês colocam no Google que vocês veem. Eu não estou falando nem fake news, porque eu não preciso de falar em fake news aqui. Então, assim, ultimamente a gente tem visto tanta barbaridade que a gente às vezes nem acredita. Bolsonaro fala tanto em questão da religiosidade, mas não respeita a religião do outro. Quando foi, eu pergunto a vocês, qual foi a vez que Lula foi contra a qualquer que seja religião, qualquer religião que seja, qual? Inclusive foi Lula que assinou a lei protegendo todas as religiões e defendendo todas as religiões. Vocês sabem disso, está no Congresso. Vocês sabem disso, basta vocês dar um Google e vocês leem. Não precisa de ninguém enganar. Onde foi que Lula foi a favor de aborto? Onde foi que Lula disse que é a favor de aborto? Estão colocando medo na cabeça das pessoas, para as pessoas pensarem que Lula é o quê? Um monstro? Monstro é ele. Mostra ele contra as mulheres. Mostra ele quando ele disse que é a favor da ditadura, que era a favor do pau de arara, que na ditadura era para ter matado 30 mil. Entendeu? Quando ele fez alusão ao Brilhante Ustra, porque o Brilhante Ustra foi quem torturou Dilma Rousseff, e ele sabia disso. Uma pessoa que defende a tortura e a ditadura
O que é que a gente tem que esperar por uma pessoa dessa? Me digam, o que é que a gente tem que esperar? Eu estou falando aqui para as pessoas bem simples que podem ver esse meu vídeo. O que é que a gente pode esperar por essas pessoas? Né? Um homem que é machista, um homem que é xenófobo. Ora, o cara diz que Lula só ganhou porque o Nordeste foi quem votou. E os nordestinos são analfabetos, porque vocês ouviram, não é fake. Eu não estou aqui falando de fake news. Foi ele que falou, né? Se ele é tão a favor da religião, o que foi que ele foi fazer em Aparecida do Norte? Na festa de Nossa Senhora Aparecida, ele que diz que ele é evangélico, por causa da mulher. O que foi que ele foi fazer em Aparecida para fazer toda aquela algazarra, aquela mundiça que aquele povo dele fez, xingando o padre, entraram na igreja com copos de bebida, dizendo que aquele copo com aquela foto que estava ali era o Deus dele, que Bolsonaro era o Deus dele. O que a gente tem que esperar de um povo desse? E ele entrou na igreja. E ele entrou e ele escutou o que o arcebispo falou, que ali era o lugar de bênçãos, não era lugar de pedir voto. Não era lugar de pedir voto. Tanto é que ele nem quis receber a hóstia. Para que ele ia receber a hóstia? Para pecar na mesma hora que ele ia sair ali? Então, minha gente, tem coisas que a gente tem que ficar pensando e botar assim na balança, pesar as coisas. Se a gente for lembrar dos governos de Lula, e aí eu não preciso aqui estar lembrando de todos os programas que Lula... Um senhorzinho estava conversando, disseram que Lula ia tomar as casas do povo. Aí eu disse, o senhor já ouviu falar na Minha Casa Minha Vida? Ele disse, eu já escutei muito, que meu filho até trabalhava nesse negócio. Eu disse, pois a Minha Casa Minha Vida foi um programa que Lula fez, assim como fez o Luz para Todos, entendeu? As cisternas para as pessoas que moravam em lugares distantes onde não tinha água. Então esses eram os programas de Lula, o Mais Médico, e esses programas acabou. Esses programas acabou. Quem acabou não foi Lula não, foi Bolsonaro que acabou. Como é que Lula vai tomar a casa de vocês, minha gente, se foi ele que fez milhares e milhares de casas para os pobres? Se foi ele como é que ele vai dividir a comida de vocês, como diz que o PT é comunista, e vai tomar a comida de vocês para dividir com os outros? Gente, isso é coisa de onde, hein? Da cabeça de quem que vai imaginar isso? Se foi ele que tirou 36 milhões de pessoas da miséria, da extrema pobreza, da fome que passava. Me diga isso. Me diga aí, tem cabimento uma coisa dessa? Tem como você imaginar uma coisa dessa? Não tem. É uma coisa assim, não sei. Eles estão querendo agora colocar nessa campanha, já na reta final, um atentado que o governador de São Paulo, que é amigo de Bolsonaro, que saiu do Rio de Janeiro para ser governador em São Paulo contra a Haddad. Aí inventaram um tal de um atentado. Foi o mesmo atentado de Adélio Bispo. Vocês lembram disso, né? Da facada que até hoje Adélio Bispo não tem direito de receber nem a família lá onde ele tá, viu? Não tem nem direito de receber. A família tá lá. Mas eles agora vão querer tirar Adélio Bispo agora no final da campanha para eles fazerem mais alguma coisa. Vocês esperam o que eu tô dizendo. Aí inventaram esse atentado. Só que antes do atentado já foi descoberto. Já tinha uma mensagem na Wikipédia mostrando o atentado que ia ter em São Paulo. Interessante, né? Acho tão interessante isso. É bacana demais. Outra coisa. Como é que uma pessoa se diz tão sério, pátria, Deus e família, família, Deus e pátria, essas coisas que ele diz, né? Sempre diz. Família, pátria, Deus, que Deus é o Deus de Bolsonaro. Que pátria é essa pátria de Bolsonaro que ele está destruindo? Me diga.
Dizer que foi ele que levou a água a transposição do Rio São Francisco para o Nordeste. O Lula fez 88%, Dilma fez 6%, ficou um restinho para fazer, e ele ainda nem fez ainda, nem terminou. Pelo amor de Deus, um cara que vive de mentira. Não tem, é uma coisa assim sem cabimento, não é uma coisa sem cabimento. Acaba todos os programas que Lula deixou e ainda quer tomar os programas que Lula fez dizendo que é ele que está fazendo. Vocês têm juízo, né? Vocês não são loucos, que eu tenho certeza que vocês sabem. A não ser que vocês sejam cegos, surdos, mudos, não lêem, não vejam nada. Né? Aí tudo bem. Então, assim, essa coisa de Bolsonaro achar que não, porque tá dando tirou o Bolsa Família porque dizia que era miséria, miséria, né? Mas foi esse dinheiro que salvou muitos aqui, tirou muitas pessoas miseráveis da pobreza. Foi esse Bolsa Família. E era um programa constante, não era o dele. Hoje é 200, amanhã é 400. Não, é 200, amanhã é 400. Tem que brigar. Aí quando termina a briga, aí fica em 600, quando tá bem pertinho da eleição. Mas já está certo que termina dia 31 de dezembro, gente. Tanto é que tá na LDO. Tá na LDO. Ele não botou na LDO que seja o programa seja para a vida inteira não, como ele disse no programa. Não é. Tá na LDO, que é até 31 de dezembro. E ainda incentivou as pessoas a fazerem empréstimo. Sou contra ninguém que vai fazer empréstimo, porque eu também faço. É para fazer empréstimo. E essas pessoas vão ficar mais ainda endividadas, gente. Pelo amor de Deus. Ele vai querer a miséria. Porque primeiro ele vai deixar um rastro, assim. Porque se Lula ganhar, Lula vai receber o Brasil no rastro de miséria. Para ele recuperar tudo de novo. Para Lula recuperar tudo de novo como ele encontrou. Encontrou o Brasil na 14ª posição do ranking mundial da economia, deixou na 6ª. Hoje já está na 11ª, alguma coisa desse tipo, que eu não sei. Mais ou menos isso. E aí baixa a gasolina em cima da eleição, baixa isso, baixa aquilo, mas o alimento baixou? Vocês acham que essa gasolina que baixou, vocês acham que vão ficar? Vocês estão pensando isso, é? Vai não, minha gente. Não vai ficar não. Nem pense. Não pense isso não, que vai ficar. De jeito nenhum. Isso tudo é tudo programa eleitoreiro. Eleitoreiro. O que foi que Bolsonaro fez para a educação? O que foi que Bolsonaro fez para a saúde? Cadê as SAMUs, que foi Lula que fez, programa da saúde de Lula? O Mais Médico foi Lula. Ele fez o quê? O que foi que ele fez? Fez foi acabar. Cadê a nossa farmácia popular? Que aquelas pessoas que mais precisavam do remédio de pressão, aqueles mais pobres que precisavam, ele fez foi acabar. Os programas que Lula fez, os programas populares que Lula fez, Bolsonaro acabou. Ele quer acabar com o que agora? Ele quer fuzilar? Porque ele já mandou todo mundo comprar arma. Quem tem dinheiro, compra. Quem tem dinheiro, compra. E aí? Você vai deixar de comer para comprar uma arma? Porque Bolsonaro mandou? Então, gente, é assim, tem coisa que... Lula na época dele, 22 milhões de emprego foi feito com carteira assinada. Qual foi o dia de Bolsonaro? As pessoas ficaram desempregadas, foram trabalhar de Uber, foram trabalhar entregando comida, sem ter um direito. E a reforma da Previdência, que lascou o pobre lá que mora em sítio, que trabalha no sol, dia a dia trabalha no sol. E essas pessoas? Hein? O que foi que ele fez? Você que se aposentava, o homem que se aposentava com 60 anos, a mulher que se aposentava com 55 anos, agora passou o quê?
Procurem saber o que foi que ele fez com essa mudança da Previdência. Que foi que aconteceu? Começou na época depois do golpe de Dilma, ficou com o vampiro Temer e eles terminaram de executar. Aí as pessoas estão com medo que Lula entre porque vai ter um comunismo. Me diga uma coisa, Lula passou 8 anos no poder, Dilma passou mais de 5 anos, foi tirada com um golpe. Houve algum comunismo? Alguém tomou casa de alguém? Alguém entrou na sua casa para dizer, sai da casa porque agora a casa é minha? Alguém fez isso? Só um idiota para pensar isso. Gente, vocês acreditam muito em fake news. Vocês acreditam até que Bolsonaro defende família? Como é que ele defende família se ele vai num passeio de moto, vai com as pessoas, aí de repente ele enxerga 3 adolescentes, aí pinta um clima, olha só. Querendo ser jovenzinho. Um senhor que deveria ter vergonha na cara, que ele é representante do Brasil, do país. Aí pintou um clima, foi até lá, perguntou se podia entrar e ainda mentiu. Porque disse que quando entrou tinha de 15 a 20 meninas lá, e aquelas menininhas arrumadas no sábado, todas arrumadinhas, bonitinhas, era para quê? Insinuou que aquelas meninas eram para se prostituir e não eram, que já foi descoberta a história. Aquelas meninas estavam fazendo um processo de trabalho, de manicure, de sobrancelha, de cabelo, que elas fazem lá em São Sebastião, no Rio de Janeiro. Todas venezuelanas, o preconceito com o venezuelano que ele tem. Esse aí é o que quer ficar no país para acabar o que ele já acabou. É esse aí. Ainda tem pessoas que diz que vai votar em Bolsonaro porque tem medo de votar em Lula. Medo do quê, minha gente? Lula foi governo nesse país durante 8 anos. Veja a revolução que esse homem fez no país. Com Minha Casa Minha Vida, com o Luz para Todos, com a reforma com as cisternas, com farmácia para todos. São tantos programas com tantas pessoas pobres nas universidades. E você achar que não vai votar em Lula porque está com medo? Medo de quê? Você devia estar com medo do que fizeram lá em Aparecida. Você devia estar com medo do que dos bolsonaristas que invadiram o santuário de Nossa Senhora Aparecida e fizeram o que fizeram com bebida na mão. Bebida. Não sou eu que estou inventando, não. Foi a gente que viu. Foi o jornal que mostrou. Então, minha gente, assim, você ficar escutando coisas bobas de Bolsonaro e o outro ficar escutando achando que é verdade. Compare. O salário mínimo faz 4 anos que não tem o reajuste. Ele não dá o reajuste acima da inflação a ninguém. Vocês não prestaram atenção a isso, não? Mangavam quando Lula dizia que ia deixar quando ele chegasse na presidência, desculpe aí, ele ia para a presidência, ele ia deixar o salário mínimo em $200. Mangavam. Quando ele saiu, ele deixou em mais de $300 o valor do salário mínimo. Entendeu? Nós que somos professores, nós ganhamos com Lula o nosso piso nacional do Fundeb. Depois Fundeb. Nós éramos eu não sei o que era que a gente era. Não sei nem explicar o que professor era. Educação, os ônibus escolares, alunos viajando de Pau de Arara, de sítio para as escolas, hoje é em ônibus. Sabe quem fez isso? Foi Lula. Lula não tomou nada de ninguém, Lula deu. Lula não vai fechar a igreja, Lula vai abrir o coração, porque ele sabe como esse país está. Ele está no chão,
Ele tá no chão, soterrado. Ele tá no chão, mas ele tá soterrado. E vocês deviam ver isso.